estrangeiros, tudo bem com vocês? Eu tenho falado nos outros vídeos sobre como funciona a estrutura do país em questão de costumes, em questão de educação, em vários outros aspectos também. Mas no final do dia, a Suíça é famosa pela sua riqueza, que a Suíça é rica. E a gente vê isso muito nos filmes, até mesmo em documentários que a gente vê sobre a Suíça. A Suíça é conhecida pelo chocolate, pela riqueza e pela pontualidade, né? Mas agora eu gostaria de falar para vocês como isso tudo se concretiza, né? E por que que isso tudo se concretiza? O que que isso gera? Porque a gente vê outros países também que são muito ricos, como os Estados Unidos, por exemplo, é um país muito rico, mas também tem muita desigualdade social. E saiu um artigo falando que os suíços lideram a classificação de riqueza mundial. A Suíça é o país mais rico do mundo? Não, não é o país mais rico do mundo. Mas o interessante aqui, que eu achei que eu queria compartilhar com vocês também, é que a fortuna média de um adulto suíço é de 537 mil dólares, de acordo com o relatório de riqueza global do Banco Crédito Suíço, né? Então o que a gente está vendo aqui é uma riqueza média do suíço, ah, em média, quanto que os suíços recebem, né? Então eles fazem todos os cantões dessa média e tal e vê quanto que o suíço recebe. Então a média é alta, não é que o país é o mais rico do mundo, mas aquilo que eu sempre falo nos outros vídeos, né? Aquela classe média da Suíça, classe média bem estruturada, uma classe média bem forte, bem estabilizada e muito bem sucedida também. Então isso faz com que essa classe média alta tome conta da gestão do país de uma forma muito interessante também. Então aqui está falando que desde os anos 2000 a riqueza média por adulto na Suíça aumentou 130%, em grande parte devido à valorização do franco suíço em relação ao dólar entre 2001 e 2013, disse o Crédito Suíço. Medidas em francos suíços, a riqueza familiar na Suíça aumentou 35% de 2000 para 2017, representando taxa de crescimento anual média de 1,8. Então, aquilo que eu já falei nos outros vídeos sobre educação, se quem não viu ainda, vai nos vídeos anteriores aí, onde é que eu falo sobre como funciona a educação na Suíça, que é aquela educação técnica. Nem é todo mundo aqui na Suíça que faz o curso superior. Cerca de, se eu me lembro, 20 a 30% da população entra para o ensino superior. A maioria, acho que 60% da população faz cursos técnicos, né? Faz cursos técnicos de padaria, para trabalhar nas linhas de trem, para trabalhar em vários outros lugares que não exigem aquele conhecimento teórico muito grande, mas sim um conhecimento técnico bem forte. Então a Suíça investe muito nesse conhecimento técnico, faz uma classe média bem forte, pessoas com conhecimento técnico bem estruturada e faz com que a média na Suíça de salários e de riqueza aumente, porque também as pessoas têm um determinado conhecimento técnico das coisas, né? Então, se a gente continuar lendo aqui, se eu conseguir passar a página, está escrito aqui que a Suíça também foi classificada em primeiro lugar pela riqueza mediana, seguida pela Austrália. Né? Novo Mundo, isso me deixou um pouco surpresa. Mais de 2/3 dos adultos suíços possuem ativos acima de 100 mil dólares e 8,8% da população de 8,3 milhões são milionários. Então 8% da população, quase 10% da população são milionários na Suíça. E é milionários por quê? Porque ganhou na loteria ou fez alguma coisa? Não, porque o país é, proporciona à pessoa uma determinada estrutura que ela consegue acumular riqueza. Não é que a pessoa está trabalhando muito mais do que as outras, sabe? É simplesmente pessoas que são bem economicamente, conseguem economizar bem, conseguem administrar bem o dinheiro e o país oferece uma estrutura de impostos, uma estrutura de câmbio, uma estrutura educacional, uma estrutura de costume mesmo da população que torna todo esse país bem propício à acumulação de riqueza. Então fica muito mais fácil se tornar um milionário aqui na Suíça do que um milionário nos Estados Unidos ou então um milionário no Japão, né? E nos outros países de primeiro mundo que eu estou falando, né? Outra coisa muito interessante que fala aqui é sobre o crescimento contínuo que o país tem, né? Então a Suíça tem um crescimento contínuo, não tem aquela volatilidade que sobe e desce na economia, né? Valoriza muito a moeda, depois desvaloriza muito a moeda. A valorização é uma valorização bem controlada, né? É muito mais aquilo, pelo que eu percebo, é quando quer valorizar, valoriza. Quando quer desvalorizar porque é propício, ou então por determinada alguma estratégia, né? Então eles desvalorizam também. Então acho muito interessante isso, quando você pegar um artigo e falar, ah não, a Suíça está cheia de milionário é porque o pessoal também está trabalhando demais, alguma coisa. Não, tudo tem a ver com a estrutura do país. Se o país proporciona uma estrutura boa
para novos empresários ou para gente que quer abrir o próprio negócio. A Suíça é muito desburocratizada, os impostos são bem alocados, entendeu? Então é uma coisa que torna muito propícia a geração de riqueza. Eu queria fazer realmente esse vídeo só para falar para vocês que a Suíça, mais uma vez, não é o país mais rico do mundo, mas mais uma vez é o país onde as pessoas no geral e em média são mais ricas do que em média as outras pessoas nos outros países, né? Então muita gente fica perguntando, também quanto que ganha um pedreiro aí na Suíça, quanto que ganha um dentista aí na Suíça? É tudo na média do mesmo preço. Então eu vou até fazer um vídeo depois falando sobre política. É justamente isso, a política aqui os políticos do país recebem um salário nessa média, entendeu? Nada é um salário muito absurdo, sabe? Claro que se a pessoa for um médico chefe de um hospital muito famoso, o maior hospital suíço, vai ganhar mais, sabe? Vai ganhar além da proporção. Ou então um diretor de banco vai ganhar além da proporção. Mas na média não existe esse, por exemplo, que pode existir no Brasil, que uma pessoa ganha R$ 900 e outra ganha 12 mil, outra ganha 30 mil. Não existe essa discrepância aqui na Suíça. Que a pessoa, todo mundo tá meio que comprimido numa classe média que é bem forte e bem alta, sabe? Então a gente não pode falar que a classe média é uma pessoa que tem um fogão, uma geladeira e consegue pagar as contas no final do mês. Não, a classe média é uma classe média bem forte, sabe? Bem alta e bem rica também. Então o nível de classe média e as definições são um pouco diferentes aqui na Suíça também. Acho muito importante a gente ver isso e com certeza, para quem está pensando em vir aqui pro país e ver, não, às vezes eu vou trabalhar como um padeiro, né? E não vou ganhar tanto assim, né? Porque as pessoas não têm muita experiência e tal. Mas se você tiver um curso, aquilo que eu faço, se você tiver um curso, um diploma legal, então tiver um dinheiro para investir no início, enquanto você não encontra um emprego, mas depois conseguir um emprego como padeiro, você vai receber bem e você vai conseguir viver bem aqui na Suíça também, porque a Suíça proporciona você a gerar riqueza e acumular a sua riqueza também com toda essa estrutura que eu já falei, beleza, galera? Então é isso aí, e dá realmente falar para as pessoas que quem quer procurar emprego, não importa o emprego que você tenha, você vai ter condição de ter uma vida boa aqui na Suíça. Pode ser que você não vai conseguir comprar um iate, alguma coisa assim, mas você vai viver bem. Você vai conseguir passar suas férias, talvez em outro país. Você vai conseguir comprar um carro legal, você vai conseguir comprar um celular da hora também, o mais atual, sem problema nenhum. O país te oferece isso, beleza, galera? Então, espero que tenha ajudado alguém. Jesus abençoe. Tchau, tchau.